Se você não sabe nem por onde começar a se planejar para estudar para os vestibulares deste ano, este vídeo é para você. Oiê, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E antes desse vídeo começar de fato, aproveita para poder seguir o nosso canal aqui embaixo, que a gente sempre dá dicas de vestibulares, de estudos, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ano novo, vida nova. Temos aí um ano inteirinho para planejar os estudos de 2025 e principalmente resolver os problemas cometidos lá em 2024. Exatamente, um dos grandes erros que o vestibulando comete, né, e acaba tendo que ter um ano inteiro de estudos novamente, é a falta do planejamento, né, aquela coisa de querer começar a estudar e estudar tudo de uma vez, e não se organizar muito em relação a como fazer esse estudo, né, a como ter esses estudos de forma produtiva e de forma planejada. E uma das coisas que é importante a gente saber sobre um bom planejamento é que se você faz um bom planejamento, você não perde tempo pensando no que fazer depois. Então, para tudo na vida, né, não vai falhar nos estudos, a gente precisa de saber onde que a gente quer chegar e quais são as etapas a seguir até lá. Nós vamos dar aqui algumas dicas para você vestibulando e essas dicas vão variar de acordo com o perfil que nós temos aqui. Temos um aluno de terceiro ano, temos o aluno que está fazendo seu primeiro ano de cursinho de pré-vestibular e temos aquelas pessoas que já estão aí há mais tempo nessa fase de vestibulando. Começando pelo aluno que está aí no seu terceiro ano de ensino médio, ele é um aluno que já tem, de certa forma, organizado para ele, né? Todo o sistema educacional. Então, ele sabe exatamente o que ele vai estudar, quando ele vai ter provas de determinados conteúdos, simulados de determinados conteúdos, o que, de certa forma, facilita por um lado, né? Porque esse aluno não tem que se preocupar em montar um cronograma próprio, ele vai seguir aquele que a escola passou para ele. No entanto, é muito importante que mesmo esse aluno de terceiro ano, ele tenha o planejamento em relação às outras tarefas cotidianas. Então, ele sabe que ele vai ter aula durante determinado horário, que ele vai ter que estudar durante determinado horário e que ele vai ter que estabelecer horários também para lazer e para descanso. E uma coisa que também não pode ficar de fora é o fato de que na escola a gente estuda determinados conteúdos que por vezes não caem em determinados vestibulares. Então é preciso a gente também separar um pouco o que é escola e o que é próprio do Enem, ou se você vai fazer paulistas, o que é próprio da FUVEST, da Unicamp. Porque, por exemplo, quando a gente fala de paulistas, a gente tem obras literárias específicas que vão cair. E aí você não pode contar só com a sua escola, porque provavelmente você não vai ver todos aqueles 10 livros que os vestibulares paulistas colocam. Então você também vai ter que meio que estudar por fora essas matérias que não vão aparecer no ambiente escolar. Exatamente. E um ponto legal da gente mencionar também é que muitos conteúdos dados na escola e aprofundados na escola, que não são cobrados no vestibular, às vezes o aluno se estressa demais com eles. Eu vou falar por mim mesma. Eu no terceiro ano eu tinha muito a necessidade de cumprir com tudo que me passavam. E assim, eu era muito boa aluna, tirava 10 nas provas, ia super bem, e às vezes com conteúdos que nem iam cair no Enem, que era o principal vestibular que eu ia prestar. Então, assim, falando por experiência própria, é lógico, você tá no terceiro ano, você precisa aprender esses conteúdos, se dedicar, no entanto, sem sofrer tanta pressão, principalmente com aqueles conteúdos que são conteúdos muito focados ali no ensino do ensino médio e não naquilo que você vai seguir da sua vida, da sua carreira. E aí vocês vão me perguntar, como é que eu vou saber se aquele conteúdo cai ou não na minha prova? Gente, pergunte ao seu professor, você está em contato com eles ali todo dia. Além disso, eu recomendo muitíssimo não só fazer as provas do colégio, também faça provas antigas dos vestibulares, para vocês irem acostumando. Porque às vezes no colégio a gente tem prova aberta, mas você não vai fazer esse tipo de prova. Ou a gente tem algumas provas que cobram coisas muito específicas, já direto ao ponto, direto ao conteúdo, e no Enem tem toda uma enrolação, uma historinha por trás, um textão na prova de linguagens, que muitas vezes não é o padrão de provas que a gente encontra nos colégios. Exatamente. Então, se você tá aí no ensino médio, no segundo, terceiro ano do ensino médio e tá se preparando para o vestibular, a nossa dica é que você monte um planejamento próprio, sempre tomando cuidado para não se pressionar demais com conteúdos que não vão cair, buscando por conta própria conteúdos mais incidentes e montando aí o seu planejamento de rotina para você não se perder dentro dele. Agora vamos falar de quem acabou de sair do ensino médio, teve um baque aí após o terceiro ano, com uma reprovação, e vai ter que enfrentar um ano de cursinho. Nosso colégio tinha colégio e cursinho também, né? E eu não sei você, mas quando eu estava no terceiro ano,
Eu morria de medo de não ser aprovada direto e ir lá para a turma do cursinho, a gente até julgava eles e tal. Só que, gente, tirando essa infantilidade, sabe, te colocando ela à parte, é super normal fazer um ano de cursinho, principalmente se você está aí querendo concursos mais concorridos como medicina. Acontece, a grande maioria das pessoas que estão fazendo medicina fez 1, 2, 3 anos de cursinho. Então não encare isso como uma derrota, o fim do mundo, não vai começar o ano nessa depressão, pelo amor de Deus, pelo contrário, enxerga aqui uma oportunidade de focar exatamente nas matérias que vão aparecer lá no vestibular, porque eu sei que antes no colégio você tinha muitas coisas para lidar, você tinha que passar de ano, você tinha que fazer trabalho para casa, assistir todas aquelas aulas, não mais, agora o foco vai ser aí na sua aprovação no seu vestibular. Então aproveite essa oportunidade. O cursinho é um momento muito legal em que a gente consegue de fato focar nesse momento aí da prova. Exatamente. E nessa organização é legal a gente pensar também que já existe um ano de maturidade, né? Então, um ano no qual você treinou provas, no qual você fez simulados, e você, nesse ano, que foi um pouco mais leve, né? Geralmente o terceiro ano ele tende a ser um pouco mais leve, você também aprendeu muito sobre si mesmo e sobre as suas dificuldades. Então, por exemplo, no meu terceiro ano, eu assim, meu pior pesadelo de ter que fazer um ano de cursinho era química. Eu sabia que química era meu calcanhar de Aquiles. Eu falava, putz, vou ter que fazer o cursinho de novo, mas ao mesmo tempo pensando, bom, no cursinho eu vou dar mais foco, vou dar mais ênfase em química, vou me dedicar mais, porque eu sei que é a minha fragilidade. Então, ter um ano de experiência te coloca à frente do seu eu do ano anterior, porque você já tem um autoconhecimento maior para que no seu planejamento você consiga organizar, principalmente conteúdos que te geram mais dificuldade. Isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas no primeiro ano de cursinho se sentindo às vezes culpada de deixar uma matéria de lado e focar em outra. Mas isso é super normal, gente. Vocês não Uhum. têm aí a obrigação de estarem 100% em todas as matérias, em todas as aulas, cumprindo todos os exercícios, porque vocês não estão mais no colégio. Agora o foco é realmente focar naquilo que ainda é o seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, quando eu dava aula no cursinho, o pessoal matando a aula de redação. E eu sabia porque eles matavam, é porque eles não estavam ali para assistir a minha aula de redação em si, eles precisavam daquele horário para estudar outra coisa mais importante. Às vezes também já faziam um cursinho próprio de redação, tipo aqui a autoria, Uhum. e aí não via essa aula de redação do cursinho, né, paralelo, esse cursinho com todas as matérias. Acontece, isso é super normal, isso na verdade mostra uma autonomia do aluno de ele saber controlar melhor o seu horário de estudo. Exatamente. E aí entra um cuidado também, né, Belão? Que é assim, até que ponto a autonomia tá disfarçando uma certa preguicinha, tá disfarçando um certo corpo mole. Porque assim, a gente entende, e a gente também entende a preguicinha, também entende o corpo mole, porque chega um momento que cansa, né? Mas a gente entende o aluno que ele tá priorizando outras atividades. Então, eu nunca fiquei chateada de aluno meu faltar minha aula de redação, principalmente se era um aluno que estava super bem desempenhado, né? Ele tinha o cuidado de produzir as redações em casa. Mas, se é um aluno que tá faltando a aula de redação para ir pra padaria, ficar conversando com os amigos, sabe, assim, para ir, sei lá, sair mais cedo para ir tomar uma cerveja. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter nisso é pra gente não acabar se sabotando com esse discurso de autonomia, de eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quando eu preciso fazer, e isso acabar virando, né, um certo escape aí, um escapismo. Então, muito cuidado, a autonomia ela tem que ser seguida de responsabilidade e de planejamento. Então, se você tem um planejamento claro, você vai entender quais são os momentos de descanso de fato, que você pode matar uma aula para poder descansar e tá tudo bem, isso vai acontecer eventualmente, e quais são os momentos que o matar a aula só se justifica para dar ênfase em outro conteúdo no qual você tem dificuldade. Sobre dar ênfase, lembrei aqui do cronograma da autoria. A gente em 2025 vai lançar um cronograma flexível, em que a gente vai trazer ali uma sugestão, uma ordem de conteúdos para você seguir, mas caso você já tenha alguns anos de estudo, já tenha facilidade de determinada matéria, você vai poder excluir essa matéria. Então isso é muito legal, né? A gente fez questão de nosso site de cronograma ter essa função, porque a gente não quer que as pessoas comecem sempre o ano letivo do zero. Isso é burrice, gente. Tem gente aí, a gente vai falar já já sobre esse perfil, mas tem gente aí que já tá em 1, 2, 3 anos de cursinho. Por que que ela vai ver de novo, por exemplo, razões e proporções
lá em matemática, a pessoa já sabe isso, não precisa rever essa situação. Exatamente. E essa parte do planejamento, né, e já emendando aí com esse terceiro perfil de estudante, que é o estudante que está se dedicando há mais tempo, tá aí 3, 4, 5 anos no cursinho, tentando passar em um curso concorrido como medicina. Essa pessoa, gente, se eu estiver falando com você, então você é uma pessoa que, mais do que qualquer outra, tem conhecimento sobre suas limitações, sobre suas dificuldades e sobre aquilo que você já aprendeu, né? Então, em matemática, razões e proporções, aqui em português, tipos e gêneros textuais, por exemplo. Ter um cronograma no qual você consiga eliminar aqueles conteúdos que você já sabe, nos quais você tem segurança, isso vai otimizar os seus estudos para que você tenha que fazer o seu último ano de vestibular, para que você consiga, por exemplo, selecionar aqueles conteúdos ali que te agarraram, né, que te prenderam. Então, esse planejamento e esse organizador de cronogramas vai facilitar muito nisso. Mas em paralelo, né, também é muito importante mencionar que muitas das pessoas que ficam anos estudando para poder passar no vestibular, muitas vezes só ficam anos estudando porque não pararam para analisar as dificuldades próprias, não pararam para tentar entender onde elas estão falhando. Entra muito numa onda de colocar, né, uma certa viseira e falar, tem que estudar, 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 e não para olhar o entorno, e não para entender, bom, eu tenho que estudar, mas o que eu vou estudar? Como eu vou estudar, né? Quando eu vou estudar. Então é importante também, antes de qualquer elaboração de cronograma, que você sente, que você pegue provas anteriores, que você analise quais questões você errou, por que você errou aquelas questões, para entender onde você precisa melhorar. Do contrário, você vai ficar seguindo cronogramas alheios, né? Fazendo várias atividades, fazendo a mesma coisa que você fez todos os anos, às vezes ficando 4, 5 anos no mesmo cursinho, no mesmo ambiente, né, de cursinho, e isso muito provavelmente não vai te levar ao êxito tão cedo. Então, tente sempre lembrar que o seu planejamento, ele precisa de começar na sua dificuldade. E para você entender a sua dificuldade, é preciso parar, olhar para ela, entender onde ela está e aí sim dar sequência. E não tenha medo de mudança, sabe? Eu vejo que muitas pessoas ficam ali 1, 2, 3 anos no mesmo cursinho, fazendo sempre as mesmas aulas, mesmos conteúdos, mesmos exercícios. E, gente, se não aconteceu a aprovação ainda, pode ser porque o método aplicado não seja o mais adequado para você. Porque o ideal é você ir evoluindo a cada ano até chegar à aprovação. Eu vejo muitas pessoas que trocaram de cursinho e no ano que fizeram esse outro cursinho foram aprovadas, porque realmente se adaptou melhor à metodologia do outro curso, né? Então, ó, tô com muita dificuldade em redação. Mas como que você tá fazendo redação? Ah, eu tenho um modelo. Será que esse modelo tá funcionando? Vamos tentar trocar a forma? Ai, mas eu não consigo, eu não sei fazer de outro jeito. Aí bate aquele desespero, né? Porque é muito cômodo você sempre seguir aquele mesmo passo. Mas se aquele mesmo passo não tá dando certo, é hora de mudar, não tenha medo disso. Exatamente. E por mais que tenha ali um certo receio envolvido, confie em pessoas que estão ali ao seu lado e que querem o seu melhor, né? E não simplesmente querem vender um curso para você a qualquer custo, porque isso, né, o a qualquer custo vai servir para você também no futuro e às vezes vai custar muito caro você não ter se dedicado mais em tentar algo diferente. Ano passado, na autoria, a gente teve uma aluna, a Sofia, que ela vinha de um histórico de redações prontas, era uma aluna nossa do presencial, e ela tinha muito receio de mudar o modelo pronto dela. E a gente foi com jeitinho, né, Belão? Pô, Sofia, tenta isso daqui, tenta aquilo, vai dar certo. Até que chega no final do ano, ela falou, Belão, eu me senti 100% segura, pronta, preparada para escrever uma redação. E tava tudo bem, eu não tinha um modelo pronto, eu criei a minha própria estruturação textual. Então é isso, confiar nas pessoas que estão te acompanhando na caminhada, né? E entender que de fato existem melhores formas e que tá tudo bem se você sair da zona de conforto, porque às vezes sua aprovação mora exatamente fora dela. E aí, qual que é o seu perfil? Você tá indo pro terceiro ano, pro primeiro ano de cursinho ou mais? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. E se você gostou dessas dicas, já ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo no nosso canal. É isso aí, gente. Não esqueça também de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês, um beijo. Beijos E até mais.